Características espaciais da indústria brasileira. O espaço industrial brasileiro, assim como em todos os lugares, seguiu as características gerais do processo de industrialização das sociedades a partir do modo de produção capitalista. O processo de criação e instalação de indústrias em um território literalmente produz o espaço, transformando e conferindo a ele novas lógicas e novos significados. A industrialização contribui principalmente para a intensa e rápida urbanização do território, bem como para as concentrações econômica, populacional, de infraestrutura, de investimentos financeiros. No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se enquanto política de Estado a partir da década de 1930, quando a dependência econômica nas exportações de matérias-primas, com destaque para o café, levou a economia do país a ruir diante da crise de 1929. Tal proposição intensificou-se com o chamado Plano de Metas, na década de 1950, e acarretou para uma ampliação da produção industrial brasileira. No entanto, essa concentração ocorreu sobretudo na região sudeste do Brasil, com o predomínio da cidade de São Paulo em função de sua posição geográfica estratégica e da herança econômica ofertada pela produção cafeeira, que conferiram a essa cidade uma ligação com o oeste e com o Porto de Santos através das ferrovias. Além disso, a partir da década de 1950, a indústria automobilística consolidou-se nessa região, o que foi fundamental para a concentração do parque industrial brasileiro na capital paulista e em sua região metropolitana. Tais processos provocaram uma rápida e precária urbanização, bem como a explosão de movimentos migratórios advindos das diferentes regiões do Brasil. O resultado foi o grande surto populacional da região sudeste. Em 1872, São Paulo contava com cerca de 32 mil habitantes e era a 10ª maior cidade brasileira. Ao final do século XX, já se tornará a maior metrópole do país e a 4ª maior do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes, contando com a cidade e sua região metropolitana e 11 milhões contando apenas a capital. Na década de 1970, a produção industrial da capital paulista e de seu entorno representava quase a metade de toda a produção industrial nacional. Todavia, a partir da década de 1980 em diante, houve esforços governamentais que se preocuparam em proporcionar uma desconcentração industrial do país, fato que só se efetivou claramente a partir da década de 1990. Apesar disso, São Paulo continuou na liderança nacional industrial, muito em virtude de sua modernização e ampliação de seu aparato tecnológico e desconcentração industrial e desmetropolização. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as unidades federativas brasileiras ganharam maior autonomia no que diz respeito à política de implantação de impostos e de gerência de seu território. O resultado disso foi a instauração de um fenômeno chamado de guerra fiscal, em que os estados passaram a brigar pela presença das indústrias em seus espaços. Tal preocupação dava-se no fato de que a instalação de indústrias em um dado local ampliava a geração de empregos, elevava o consumo e angariava investimentos para obras de infraestrutura. O problema é que esse processo de desconcentração industrial do território brasileiro não foi acompanhado de uma política de gerência urbana do espaço, acarretando para a difusão de problemas socioambientais no espaço das grandes cidades, com o crescimento dos índices de violência e a
precarização das escolas, que não possuíam capacidade para atender a todo o quantitativo populacional. Além disso, observou-se também a ocorrência da favelização das cidades, segregação urbana, crescimento desordenado e precarização do trabalho assalariado, o que reduzia o poder de consumir da população. Viver nas cidades, sobretudo a partir do final do século XX, tornou-se um grande desafio. Diante disso, observa-se atualmente o crescimento dos polos industriais e farmoquímicos, bem como sua dispersão pelo país, o que vem resultando no processo de desmetropolização das grandes cidades, que mesmo registrando crescimentos populacionais não vem atraindo mais a mesma quantidade de pessoas de outras regiões como anteriormente. Em contrapartida, observou-se o crescimento das chamadas cidades médias, que se caracterizam por ter uma população fixa entre 200 e 500 mil habitantes e por não se encontrar em regiões metropolitanas. Tais cidades vêm se tornando verdadeiros atrativos para indústrias que buscam menos prejuízos financeiros com o transporte em razão do congestionamento das grandes cidades, além de impostos menores, terrenos mais baratos e força sindical menos articulada, o que favorece a diminuição de custos com salários. Outro fato que contribui para esse processo de desmetropolização é a consolidação malha rodoviária do Brasil, diferentemente do que havia nos tempos de instalação das indústrias brasileiras. Atualmente é mais fácil, também em função da revolução técnico-científica, a dispersão de produtos e serviços para dentro e para fora do território, de forma que a estratégia de localização da indústria no espaço diminui em importância. Essa dinâmica vem favorecendo o crescimento das médias cidades, que, no entanto, só oferecendo boas condições de subsistência para trabalhadores que possuem qualificações ou experiências em ramos industriais cada vez mais avançados tecnologicamente. Apesar disso, é importante frisar que não é possível dizer as metrópoles tendem a reduzir suas populações nos próximos anos, até porque as cidades médias e pequenas já demonstraram não ser capazes de absorver toda a mão de obra presente nas grandes cidades. A tendência que vem se revelando é que elas também passem a apresentar problemas urbanos, sociais, ambientais e de mobilidade.